Olá, pensa comigo um pouco. Toda empresa se preocupa e muito com os riscos que a gente consegue ver, né? Tipo acidentes, risco de incêndio, manuseio de produtos químicos. Mas e aqueles riscos que a gente não enxerga? Aqueles que afetam a nossa mente? Pois é, esse risco agora tem nome, tem categoria, tem lei e o mais importante, virou obrigatório para toda empresa gerenciar. Bora entender o que isso muda na prática. Então, para começar, a primeira coisa que precisa ficar muito clara é: gerenciar riscos psicossociais deixou de ser, sabe, uma boa prática opcional. Não é mais um se der, a gente faz. Agora é lei, gente, é uma obrigação formal com consequências bem reais para quem não levar a sério. Olha, por décadas o foco foi sempre o mesmo, né? Naquilo que era visível, que dava para medir: o acidente que machuca, o incêndio que destrói, o produto químico que intoxica. Eram os riscos que deixavam marcas no corpo. Mas e os riscos que adoecem a mente? Aqueles que são invisíveis, mas que são tão reais quanto? Pois é, esses são os riscos psicossociais. Eles foram, por muito tempo, o grande ponto cego da gestão de qualquer empresa. E essa mudança toda tem um nome: NR1, a norma regulamentadora número 1. Ela existe lá desde 1978 e é basicamente a bíblia da segurança do trabalho no Brasil. Só que recentemente, em 2024, veio uma atualização que, olha, virou o jogo completamente. Ela colocou lá com todas as letras que os riscos psicossociais são uma categoria obrigatória. Isso muda tudo, é uma virada de chave gigantesca na responsabilidade das empresas. Tá. E na prática? O que isso significa? Significa que coisas como estresse, burnout, pressão excessiva, assédio, tudo isso agora é uma responsabilidade formal da empresa. Ela tem que, por lei, identificar, avaliar e controlar esses fatores. E se não fizer isso, se não colocar esses riscos lá no famoso PGR, o Programa de Gerenciamento de Riscos, aí sim a conta chega em forma de multa e até processo. Beleza, entendi que é obrigatório, que tem lei e tudo mais. Mas o que exatamente são esses tais riscos psicossociais? Esses riscos invisíveis? Para a gente conseguir controlar, primeiro a gente tem que decifrar o que eles são e, principalmente, de onde eles vêm. A definição é até que bem direta, olha só. São fatores que estão ligados à forma como o trabalho é desenhado, organizado, gerenciado. E aqui, gente, tem um ponto que é fundamental, talvez o mais importante de todos. Não estamos falando de fraqueza do indivíduo. Não é sobre a pessoa ser fraca. É sobre as condições de trabalho que podem sim adoecer qualquer um. Ok, mas para deixar isso tudo mais palpável, mais fácil de entender, os especialistas costumam dividir esses fatores em 4 grandes fontes de risco. Vamos dar uma olhada em cada uma delas? Porque entender de onde vem o problema é o primeiro passo para conseguir enxergar isso acontecendo no dia a dia. A primeira fonte de risco está na própria estrutura do trabalho, no o que e no como a gente faz. Pensa aí, aquela meta que todo mundo sabe que é impossível de bater e que só gera frustração. Ou aquela falta de clareza, sabe? Quando ninguém sabe direito o que esperam de você. Isso cria um ambiente de confusão, de estresse, e é um risco que nasce direto da tarefa em si. Depois, a gente tem o que chamam de clima da empresa, a cultura, sabe? Ela pode tanto proteger as pessoas como pode ser um fator de risco enorme. Uma liderança que não dá apoio, uma comunicação que não funciona, que é toda truncada. Tudo isso cria um ambiente de insegurança que, com o tempo, vai adoecendo todo mundo. A terceira fonte de risco foca em como as pessoas se relacionam no trabalho. Aqui a gente está falando de assédio, seja moral ou sexual, de violência, de discriminação, coisas que criam um ambiente que não é só ruim, é tóxico. Sabe aquele conflito que ninguém resolve e que fica ali minando a confiança e a segurança de todo o time? É exatamente isso. E por último, mas super importante, a quarta fonte, a invasão do trabalho na vida pessoal. Sabe, a dificuldade de se desconectar de verdade depois do expediente. Aquela cultura do tô sempre online, respondendo mensagem a qualquer hora. Isso vai apagando a fronteira entre trabalho e descanso, uma fronteira que é essencial para a nossa recuperação. E isso, claro, é um risco seríssimo. Certo, o diagnóstico está bem claro. Já entendemos o que são os riscos e de onde eles vêm. A pergunta de US$ 1 milhão agora é: como a gente age? Porque, entender o problema é só o primeiro passo. A lei exige um plano de ação, algo claro e prático para gerenciar tudo isso. E aqui vai uma dica de ouro. Gerenciar esses riscos não é um projeto que você faz uma vez e acaba. É um ciclo, um processo contínuo.
Pensa assim, primeiro a gente identifica os riscos, depois a gente cria ações para controlar, aí a gente documenta tudo o que foi feito e por fim fica de olho, monitorando para ver se está funcionando mesmo. É um processo vivo, que nunca para. Para identificar os riscos, não dá para ser no achismo, né? Precisa de método. E isso quer dizer usar ferramentas sérias, como questionários que foram validados cientificamente, um famoso é o COPSOC, mas também o olhar para dentro de casa. Analisar dados de absenteísmo, de rotatividade e, claro, o mais importante, conversar com as pessoas, ouvir o que elas têm a dizer. E atenção aqui, porque este ponto é crucial. O controle tem que ser na fonte do problema, na organização do trabalho e não só no indivíduo. Pensa bem, oferecer terapia é ótimo, mas é como enxugar o chão com a torneira aberta se a gente não consertar o vazamento. A prioridade tem que ser mudar o que está causando o problema, como, por exemplo, revisar metas absurdas ou treinar a liderança para ajudar e não para ser mais um fator de risco. E agora, a parte que garante que a empresa está fazendo tudo certo perante a lei. Tudo, absolutamente tudo, precisa ser documentado. Cada avaliação, cada plano de ação, cada medida de controle, tudo isso tem que estar registrado lá no PGR. Ele vira prova oficial de que a empresa está fazendo a sua parte e, claro, serve como uma proteção jurídica. Mas, sabe, pensar que tudo isso é só para cumprir a lei é pensar muito pequeno. A verdade é que gerenciar esses riscos de forma séria pode ser uma das decisões mais inteligentes e estratégicas que uma empresa pode tomar hoje em dia. E tem uma frase que resume essa mudança de mentalidade de um jeito perfeito. Um trabalhador que adoece mentalmente não é fraco. É o indicador mais honesto de que algo na organização está errado. Percebe? O adoecimento de alguém não é uma falha pessoal. É um sinal, um sintoma, quase um alerta de que o sistema de trabalho precisa ser revisto. É um dado valiosíssimo sobre a saúde da empresa como um todo. E se a conversa precisar ir para os números, eles também jogam a favor. Se liga nesse dado da Organização Mundial da Saúde. Para cada R$1 que uma empresa investe em programas de saúde mental, o retorno médio é de R$4. Isso mesmo, 4. Esse retorno vem em aumento de produtividade e redução de custos com faltas e demissões. No fim das contas, cuidar das pessoas é, também, um excelente negócio. Então a gente termina essa análise com uma provocação. Pense nos colaboradores como os sensores mais precisos da saúde de uma organização. São eles que sentem e indicam onde estão as dores, onde o sistema está falhando, mas também onde estão as chances de melhorar. A grande questão que fica é: a empresa está realmente pronta para ouvir o que esses sensores têm a dizer?